semana de lua minguante em peixes, mas o rei da vez é o poderoso Plutão. Ele fará ligações com muitos planetas. Olá, bom domingo para vocês. Eu sou a Thelma Schiner e todo domingo a gente está aqui para ver as previsões astrológicas do período de uma semana, começando sempre na segunda-feira, indo até o domingo seguinte. Mas como também é um canal de Jinshin Jyutsu, eu nunca deixo de dar o toque da semana, que é uma dica de Jinshin Jyutsu que vai ajudar a gente a fluir melhor com essas influências que os astros estão mandando. Hoje mesmo, domingo, nós temos a lua minguante, que são luas que eu não me estendo muito, mas essa lua vai acontecer no signo de Peixes, um signo muito sensível, muito sonhador, aquele que para sempre para olhar para suas emoções, para suas histórias. E toda lua minguante também nos pede isso, que a gente se volte um pouco mais para dentro, para que a gente se escute um pouco mais, menos festas, eventos e demandas externas, para se resguardar um pouco. Junto com essa lua minguante em Peixes, o Marte, que também está lá em Peixes, nesse domingo, faz um sextil, que é uma ligação suave, mas positiva com o Plutão. Plutão está em Capricórnio, sempre nos dizendo que a gente tem que mexer com as nossas estruturas. Estruturas sólidas e que ainda funcionam, a gente mantém. Mas muitas coisas que a gente mantém de estruturas, de tradições, precisam cair para dar espaço para algo que flua melhor para todos nós, individualmente e coletivamente. O vigor ativo de Marte nesse signo tão sensível de Peixes está aumentando a nossa emocionalidade. E nessa ligação com o Plutão faz com que a gente observe mais sensivelmente, com mais intuição e sensibilidade, as coisas que a gente já construiu e também a nossa coragem para se livrar, para transformar essas estruturas que já não funcionam mais. E se isso culmina hoje, domingo, já desde ontem, sábado, até segunda, terça-feira, essa influência está presente. Na quarta-feira é a vez do Mercúrio, que continua retrógrado e ele vai voltando e entra no signo de Touro. Quando estiver lá em Touro na quarta-feira, fará um trígono, que também é bastante positivo com o mesmo Plutão. Mercúrio retrógrado faz com que a gente revise, olhe novamente para as nossas coisas, principalmente as coisas materiais, aquilo que eu já conquistei, aquilo que eu queria conquistar e ainda não chegou para mim. Fazendo essa boa ligação com o Plutão, é hora de talvez a gente conseguir pensar novamente em reconstruir aquilo que é importante ou definitivamente abrir mão de coisas, estruturas, ganhos que não funcionam mais agora para dar espaço para uma nova abordagem, uma nova forma de se vincular com aquilo que é patrimônio, que é conquista, que funcione agora para você. E mais uma vez, se isso acontece na quarta-feira, desde terça-feira até a quinta-feira, essa influência está mais presente. E na sexta-feira é a vez de Vênus fazer ligação de novo com esse Plutão. Veja que Plutão é o rei da vez nessa semana. Vênus está entrando no signo de Áries, trazendo muito prazer para a gente buscar o novo, ter mais coragem, incentivo, vontade de tomar atitudes. Porém, como faz quadratura, que é uma tensão, com esse mesmo Plutão das estruturas, pode ser que se a gente é muito impulsivo, bota o carro na frente dos bois, sabe? A gente acaba escolhendo andar para frente, tomar decisões antes da hora certa e com a possibilidade de desestruturar coisas sólidas que a gente já conquistou
ou que são importantes como baliza para a gente saber o que é certo, o que é errado, para as nossas escolhas. Bom, pessoal, vocês já perceberam que além de peixes, por conta de Marte em peixes, lua minguante, outra coisa fundamental é esse Plutão. E se a gente lembrar, na mitologia, Plutão é aquele deus que vive nas profundidades da Terra. Ele penetra, ele busca no nosso inconsciente, nas partes mais profundas que a gente tem, a nossa verdade, o nosso poder. Mas para a gente atingir esse poder, a gente vai precisar conectar com a nossa sensibilidade, resgatar conteúdos passados e ser paciente na hora de dar passos novos sem perder tudo que a gente já conquistou. E como aqui é o canal do Jinshin Jutsu também, o toque da semana, eu vou propor para a gente fazer aqui a reversão e aumento da segunda profundidade. Sim, tá ligado com a segunda profundidade do Jinshin Jutsu, pulmão, intestino grosso, mas muito mais do que isso. Essa segunda profundidade fala muito de resgates, de olhar traumas, coisas vividas que são memórias que a gente precisa processar. Acho que tem tudo a ver com essa semana. Vamos fazer junto? Começaremos com a mão esquerda indo atrás, na altura do cós da calça, na beirinha da crista ilíaca esquerda. Deixe os dedos ou a costa da sua mão, se for mais confortável. A mão direita começa no peito do pé direito, tocando ali na direção do dedo anular do pé. Sempre busque a posição mais fácil e confortável para alcançar os dois pontos. Você pode cruzar as pernas, se deitar, como permitir que os braços se relaxem e a energia flua até os pontos que você toca. Então a mão direita sai do pé e vai agora na barriga, cruzando para o lado esquerdo e tocando no finalzinho das costelas do lado esquerdo, que é a trava 14 do Jinshin Jutsu. Solte os ombros, encontre uma posição confortável e respire. Agora, a mão direita sai e vai na coxa direita, um pouco acima do joelho. Mais uma vez, sempre na posição que for mais fácil e confortável, você manter a mão esquerda atrás e a mão direita no lado interno da coxa direita. Solte ombros e cotovelos. Para o outro lado, inverta a mão direita, fica ali no cós da calça do lado direito, trava 2, usando a costa das mãos ou os dedos, e a mão esquerda inicia no peito do pé esquerdo. Sempre na posição mais fácil de fluir a energia até os pontos e talvez até sentir a pulsação em cada um dos pontos. Então a mão esquerda agora irá na barriga, cruzando para o lado direito, no finalzinho das costelas do lado direito, na trava 14. Se recoste, encontre uma posição bem relaxada. E agora a mão esquerda vai no lado interno da coxa esquerda, um pouco acima do joelho. Sempre encontrando uma posição que fique fácil, confortável, relaxando cotovelos e ombros. E respire, relaxe. Esse fluxo é ótimo para essa semana e para muitos momentos da nossa vida. Não esqueça dele. Me escreve aqui o seu signo. Me escreva também como é que você está passando essa semana e se essas influências que eu falei não tem tudo a ver.
Te aguardo nos próximos vídeos, terças e quintas com Jinshin Jitsu, e domingo que vem eu tô aqui para mais uma previsão.